Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do PodMed, o podcast da revista Ampla das Unimedes do Estado do Paraná. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as transformações que a tecnologia tem possibilitado para a saúde e que a saúde vai precisar se adaptar aos desafios que a gente vai enfrentar agora nos próximos anos. Para falar sobre isso, estamos aqui com Marcelo Dallagaça, engenheiro, mestre e doutor em tecnologia em saúde e também na Unimed Paraná já há mais de 20 anos, hoje atuando como especialista da informação. Marcelo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Nathalie. Agradecer o convite, e pela participação aqui nesse episódio, que eu acho que é muito importante trazer esse tema. Marcelo, eu queria entender um pouquinho quais são os desafios, então, que a saúde passa hoje e que vai passar nos próximos anos e que a tecnologia pode auxiliar a superar esses desafios. Sim, que a gente tem os grandes desafios da área da saúde, contemplando aqui muito a questão do envelhecimento populacional, que nós estamos numa crescente desse indicador de envelhecimento populacional. Já temos as estatísticas do IBGE que colocam que 26% da população terá acima de 60 anos em 2050. E isso traz, com certeza, um aumento da utilização em relação às doenças crônicas não transmissíveis, um aumento da prevalência de doenças crônicas não transmissíveis, e isso com certeza traz também um aumento da utilização dos serviços de saúde. Outra questão é a aplicação de novas tecnologias em saúde, isso também trazendo um acréscimo nos custos assistenciais, que vem trazendo uma evidência da preocupação, desde que seja custo efetiva a essas tecnologias, que elas possam ser aplicadas sim, mas que tenha que ter realmente um estudo para verificar a efetividade dessas novas tecnologias em saúde. E um outro ponto é sempre a questão qualidade do atendimento, e a segurança do paciente. Esse estudo que eu referenciei do envelhecimento populacional, os colegas trazem um tema muito importante nessa questão da utilização, do aumento da utilização em 2050, o que torna praticamente insustentável o nosso serviço de saúde atual, passando hoje uma participação do PIB que é em torno de 9% para quase 25% em 2050. E isso faz o repensar em saúde, toda a visão de uma possibilidade de uma transformação de um modelo de saúde. E isso a gente traz um foco muito de uma saúde que a gente tem até alguns estudos colocando a saúde ou a medicina 4P, que seria a preditiva, a preventiva, a personalizada e a participativa. Porém, a gente encontra o quinto P nessa história e a gente acrescenta que há também a visão de uma medicina, de uma saúde pertinente. Por que a pertinência? A gente acabou de falar dessa questão da aplicação dos procedimentos, dos processos, das tecnologias, que elas sejam realmente adequadas para o nosso beneficiário, para o nosso usuário, para o nosso paciente. Se colocando do lado do paciente, a gente vê muito essa questão. A gente quer ser bem atendido, a gente quer ter uma boa assistência e um uso da tecnologia que ela seja efetiva. Que é a medicina 5Ps, que a gente está falando, então, preditiva, preventiva, proativa, personalizada e pertinente. A ideia é que ela venha, então, para, inclusive, auxiliar nesse cenário de mudanças que você mencionou. Então, por exemplo, a gente vai ter muito mais pessoas que precisam do plano de saúde daqui a pouco, Então, ter uma operação mais eficiente e também mais assertiva, mais pertinente, pode contribuir para que seja possível dar assistência a essas pessoas. Torne esse ambiente sustentável, dentro da visão do mutualismo, que é onde a gente se baseia toda essa operação de plano de saúde. Isso é fundamental, Nathalie. E a gente vê, só dessa maneira a gente tem a sobrevivência desse sistema, com uma mudança do modelo. Quando a gente comentou aqui na saúde 5P, a gente vê daí a tecnologia apoiando toda uma mudança desse modelo, porque não é apenas a metodologia, a gente tem que ter a participação tecnológica para a gente prover essa mudança. E aí que a gente vê, dentro da visão, inclusive, da visão personalizada, da visão preventiva, a ideia da gente trabalhar as questões de fatores de risco. E a gente vem Liven Clark, coloca bem prevenção primária, secundária, terciária, trabalhar primeiro essa base, onde a gente tem as pessoas saudáveis e a gente tem que trabalhar bem as questões de fatores de risco e mudanças de hábito de vida. E eu acho que é aí que a gente ganha realmente
né? É um ponto positivo nós, como beneficiários, saber que o nosso plano de saúde se preocupa conosco, né? No sentido de uma boa trajetória na promoção e na prevenção à saúde, né? A questão da participação, do P da participação, a gente vê essa questão do engajamento do paciente, né? Nós comentamos os standard sets, os conjuntos padrões, que são os roteiros de jornada do paciente, têm que ser seguidos, né? O que vai olhar se há um segmento desta participação do paciente nesse processo? E isso é bem importante, verificar se esse paciente está seguindo o tratamento. Se ele não seguir o tratamento, alguém fazer um cuidado, né, para que esse paciente siga esse tratamento. Então, veja, um olhar de cuidado voltado realmente a toda essa jornada do paciente. E aí a gente vê a tecnologia participando muito disso. Desde construção dessas jornadas até a questão do monitoramento dessas jornadas. A conformidade que esse paciente está seguindo em termos da jornada. E esse foi um material de estudo, de pesquisa nosso, justamente em trabalhar ferramentas que tragam esta avaliação da jornada do paciente em relação a uma conformidade em relação a o TD-ABC, o Time Driven Active Based Cust, ou seja, toda essa roteirização está sendo seguida de maneira adequada, né? E outro ponto muito importante é quem é o insumo para essa transformação? São os dados, né? E dados, a gente tem que ter dados de qualidade e que tenha toda essa visão de interoperabilidade. A interoperabilidade é um ponto fundamental. Hoje a gente não pode ver uma mudança de um modelo de um sistema de saúde sem a questão da interoperabilidade, que é a comunicação que eu tenho entre os diversos atores da saúde em relação aos dados de saúde, né? Então, isso é um ponto, Nathalie, muito importante, essa comunicação que seja feita por meio de protocolos, né? Por meio de padrões de comunicação, e a gente tem diversos padrões hoje na informática em saúde que tratam isso. Eu não preciso reinventar a roda em estabelecer padrões. Por exemplo, padrões que eu tenho com laboratórios é um padrão específico, padrões que eu tenho com consultório é um padrão específico. Aí que a gente vê essa questão hoje dessa integração de dados, essa concentração de dados. Como a gente colocou aqui, um insumo fundamental para essa mudança é o dado. E a governança de dados é um ponto fundamental. E o que é a governança de dados, né? Além desse intercâmbio que a gente tem de dados, né, que é a interoperabilidade, que é um dos pontos da governança de dados, a gente tem que ter qualidade de dados, a gente tem que ter uma boa arquitetura de dados, né, a gente tem que ter segurança da informação e privacidade dessas informações, de forma a garantir que essas informações são invioláveis e que essas informações estão adequadas, né, na questão do compliance em relação ao direito do paciente, né? O paciente autoriza o plano de saúde a verificar esses dados. Se ele dá o consentimento, a gente possa atuar especificamente nas questões de cuidado em saúde desse paciente, né, com esta finalidade específica, né? Então, toda essa preocupação de segurança e privacidade é fundamental. A questão também, a operação dos dados, né, também é um ponto bem importante. Como que a gente vai gerir esses dados, desde o ponto do momento da captura desse dado até onde ele vai participar de um indicador. A gente tem que ter toda a linhagem desse dado. Também é um ponto importante da governança de dados, né? Enfim, a gente tem outras áreas da governança que são bem importantes. Mas, como a gente comentou aqui, dado é o nosso insumo para poder gerir todas essas informações e fazer e possibilitar que a gente atenda essa saúde 5P. Inclusive, era bem sobre isso que eu queria perguntar, que me chamou a atenção nessa fala também, que a gente está caminhando, então, a uma nova jornada do paciente, uma jornada aprimorada. Como você vê essa jornada no cenário ideal, com os 5Ps funcionando? Quais são as características dela? Tem que ter tecnologia da informação apoiando em todo esse processo e tem que ter a governança de dados como também um ponto fundamental, a qualidade dos dados, né, a interoperabilidade, toda essa visão tem que estar harmônica, né? Hoje a gente vê uma grande dificuldade, um grande desafio quando a gente fala em Big Data, né, um grande volume de informações,
né? Informações em diversos formatos, né? A gente tem, às vezes, uma ligação telefônica do nosso paciente, a gente tem um e-mail, a gente tem um pedido de liberação. Então, são várias informações que a gente tem, vários dados que a gente tem, até os traces, né? Os logs de eventos, que são esses dados do mundo real que a gente está em tempo real coletando, que é o wearables, né? Que são a trajetória que eu estou seguindo num consultório médico, né? O anamnese. A gente tem que integrar todas essas informações que são em diversos formatos. E aí a gente fala em uma estrutura tecnológica para poder ter uma arquitetura que suporte todos esses dados e que interprete esses dados de forma adequada, né? E aí para a gente poder fazer esse uso no monitoramento do paciente, nas aplicações, né, voltadas a uma melhor participação desse cliente no seu cuidado de saúde. Então, eu vejo assim como muito importante aí o uso da tecnologia da informação, e dentro desses conceitos todos que a gente vem falando, mas sem esquecer, né, o lado do cuidado e da relação médico-paciente, profissional de saúde paciente, né? Eu acho que jamais a gente vai deixar, um assistente vai resolver todos os problemas, não. Tem que ser um assistente que ele saiba aonde eu posso interagir máquina-homem, mas onde a gente pode interagir, né, e colocar essa visão do cuidado médico-paciente, né, médico-pessoa. Então, essa relação não pode ser a IA vai substituir todo esse processo, eu acho que jamais, tá, Nathalie? Eu acho que essa visão da relação profissional de saúde, paciente, tem que sempre existir e tem que ter sempre essa interação. O que há da tecnologia aqui é uma facilidade, né, em poder trazer o melhor percurso, o melhor cuidado dentro dessa visão jornada do paciente, né? Com os melhores desfechos, com os melhores atendimentos, né? De qualidade, de eficiência operacional também para o plano de saúde, e que traga essa melhor equação de equilíbrio da sustentabilidade do sistema de saúde. Eu acho que pelo que você está falando também, a tecnologia, de certa forma, ela está mediando até um cuidado um pouco mais humanizado, porque se ele é mais personalizado, se você também está olhando para a saúde preventiva, se você está conseguindo reunir os dados de forma que seja o plano de saúde, a operadora, ou qual provedor de saúde seja, possa agir de uma forma proativa, isso me parece um cuidado muito mais realmente focado no que o paciente deseja, acho que no atendimento, né? Com certeza, Nathalie. Vamos colocar o nosso exemplo, né? Hoje, a gente recebe, dentro do plano de saúde, uma possibilidade inúmera de buscar qualquer atendimento de saúde, né? Então, a gente vai no médico de uma especialidade, depois não atendeu de forma adequada, vamos dizer assim, aquela minha necessidade, eu vou em outra especialidade. Então, eu acabo ficando perdido na rede, né? Sim. E aí essa importância de mudança de modelo. Um modelo que seja focado numa atenção de cuidado, mas dirigida às necessidades do paciente, né? Então, a gente vê muito isso, Nathalie, essa importância, né, dessa transformação de modelo, né, porque isso não é nada efetivo. A gente está buscando, né, esses atendimentos, né, e sem resolubilidade, né, desses atendimentos. Então, eu vejo aí como que você colocou assim, a importância, e eu acho que fecha bem com tudo que a gente falou, essa visão de que eu tenho um percurso mais adequado, uma jornada de paciente orientada, participativa, preventiva, né? E pertinente, né? Que eu tenha essa visão, melhor avaliação custo-efetividade. E eu acho que até a gente pode encaixar um pouquinho aqui o que você falou sobre a atenção primária, né? Recentemente a gente teve um episódio aqui focado no médico de família, o que ele faz. E essa foi uma das coisas que a gente conversou bastante, que quando você tem um médico de família, alguém que vai te conhecer, vai ter esse acompanhamento próximo, ele vai inclusive ajudar que você não fique perdido nesse sistema, né? Você não tem um problema, ele vai em 20 especialistas e não sabe. Você tem uma pessoa que vai te dar a mão e te guiar pelos caminhos possíveis. Qual mudança que você vê na atenção primária, assim, que seria benéfica para o paciente? Com certeza, e entra no P de personalizada, né? Eu trabalhar uma atenção primária personalizada desse paciente, né? A gente trazer as necessidades focadas nesse paciente. E o médico de família, né? A atenção primária é exatamente isso, né? Em buscar e trazer dados desse paciente. Um ponto importante
e fundamental é uma boa coleta de dados, né, da atenção primária, dessa atenção pessoal, para poder trazer o melhor cuidado focado nesse paciente, personalizado a esse paciente, né? E nada melhor do que a gente ter alguém que conhece bem a gente, tem todos os dados, né? E a gente vê essa importância de ter essa visão de um cuidado que seja orientado, né, em função de conhecimento, né, de uma base de conhecimento que ela já tem para poder dirigir melhor atenção à saúde. É o que a gente fala tanto sobre mudança em modelos de remuneração, né? Então, quando você está remunerando com base no valor em saúde, é o que vai entregar para o paciente. Exatamente. Então, esse é um ponto muito importante, né? A avaliação do desfecho em saúde, né? E isso tem que ser monitorado, né? E as estruturas que a gente tem hoje de tecnologia da informação propiciam isso. Eu avaliar constantemente a jornada dos diversos pacientes. Quem está seguindo o melhor cuidado? Né? Qual tem sido os desfechos desses pacientes? E a gente chama um tema chamado Real World Evidence, evidências do mundo real. E eu acredito assim que é muito importante o monitoramento constante, né, do uso das tecnologias e dos melhores caminhos que esses pacientes seguem, né, dos caminhos que esses pacientes seguem para poder ser avaliado constantemente essas jornadas, né? Então, estudos do mundo real, evidências do mundo real, trazem essa perspectiva de trabalhar em tempo real essas avaliações, né? A gente tem um outro tipo de estudo de ATS que é ensaios clínicos randomizados. O COVID, né, trouxe muito essa visão, né, da importância do Real World Evidence, né? Porque para realizar um estudo clínico randomizado se leva muito tempo. É o padrão ouro da avaliação de tecnologia em saúde. Agora, a evidência do mundo real, que é baseada em dados do mundo real, e a importância dos dados, né, é que eu tenha essa avaliação em tempo real da utilização do meu paciente e eu possa fazer uma avaliação constante dessas tecnologias de saúde. E aí vai ter toda uma variação, talvez, do dia a dia, que às vezes as pesquisas, além de demorarem muito tempo, elas também não conseguem acompanhar, né? O melhor protocolo, a gente viu isso no Covid. Como que a gente aprendeu o melhor tratamento do Covid? Né? Os enfermeiros ali na prática mesmo. Então havia situações em que ele usava um manejo com esse paciente que trazia um melhor resultado. Isso é evidência do mundo real. É um exemplo de evidência do mundo real. Então, e a gente tendo uma boa base de dados, né, que a gente consiga acompanhar isso, Big Data, né, traz muito esse conceito, né, de eu ter essa relação dinâmica dessas informações em tempo real, eu consiga trazer essas respostas em tempo real também, né? Olha, esse tratamento que está sendo aplicado a esse conjunto de pacientes não está sendo adequado. Vamos fazer né, ou esta equipe de saúde ou esse prestador tem aqui alguma questão que tenha que ser identificado o protocolo para melhoria de protocolo, para melhoria da eficiência do cuidado, entendeu? Então eu acho que assim é um monitoramento que a gente chamaria um command center, né? Um centro de comando, como a gente tem hoje em aeroportos, né? A gente teria um command center dos nossos pacientes, monitorando os nossos pacientes. E essa visão 5P, né, a gente vê bem isso, né? Essa necessidade de um command center, né? A necessidade também dos assistentes virtuais, né? Onde eu possa, em uma manhã, poder conversar com um assistente dizendo, olha, hoje não acordei bem, hoje eu acordei com dor de cabeça e eu vou procurar uma emergência. Se eu tiver uma interação direta, por exemplo, com a operação de saúde, eu posso fazer uma ligação ou um envio de uma consulta, né, virtual com o médico de família desse paciente para uma orientação a esse paciente. Muitas vezes a consulta de emergência não vai ser efetiva para esse paciente. E uma consulta com o médico de família que o conhece bem traga um melhor resultado. E isso que entra no modelo também de repensar a atenção primária à saúde da Universidade da Califórnia, coloca exatamente essa visão, foco centrado no paciente, né? E essa ideia da tecnologia trazer esse melhor resultado de saúde com o foco centrado no paciente. Não só a questão saúde
toda a questão jurídica, a questão administrativa, toda a questão da operação desse serviço possa ser focada e centrada no paciente. Imagine, os assistentes virtuais apoiam muito isso, né? A gente vê hoje diversos aplicativos, o próprio aplicativo da Unimed servindo aí como base para essa melhor interação, essa melhor agilidade dos serviços de saúde, né? Seja administrativo, seja com foco em saúde, né? E como você falou ali, a evidência do mundo real, eu imagino que, por exemplo, um enfermeiro que teve, às vezes, uma experiência boa ali, ele é a amostra de uma pessoa, mas você juntar a força de várias pessoas, monitoradas inclusive por vários dispositivos também, como os smartwatches, que a gente também... Isso, os wearables, né, que é os dispositivos móveis, né, trazem essa visão de coleta de dados, né, que é o nosso insumo fundamental, e essa coleta de dados possa ter aí o acompanhamento por meio de uma central de comando, né, para monitorar esses pacientes, né? Isso mesmo, eu acho que essa integração, essa interoperabilidade de diversas ferramentas, diversos players, né, vai ser fundamental para a gente ter essa visão integrada, né, do cuidado, e dentro de um modelo assistencial integrado, que é esse foco da Universidade da Califórnia, traz essa visão desse modelo centrado no paciente, né, com todas essas visões de tecnologia apoiando na construção desse novo modelo. Marcelo, e quando a gente fala da Unimed, que tem um market share tão grande assim no mercado nacional, como que ela está se preocupando, o que vocês estão fazendo para chegar mais perto desse cenário da saúde 5P? Olha, legal a sua pergunta. A gente vem desenvolvendo várias pesquisas, né, e aplicação dessas pesquisas, a gente chama pesquisa aplicada, e trazendo a inovação para o sistema Unimed, né? E desde o ponto que a gente reforçou bastante, que é a questão do dado, foi colocado inclusive como um projeto prioritário e principal nesse ano, que é a governança de dados. É criar essa visão de uma estrutura de dados que seja adequado para a gente poder fazer essa mudança desse modelo, né? A interoperabilidade, os dados clínicos do paciente, numa estrutura de um registro eletrônico de saúde, o RES, né? Então a gente vem construindo isso, né, dentro da preocupação que a gente falou de governança, que é a segurança e privacidade dos dados. Isso é muito importante na tela, reforçar isso, que é a questão, eu ter o termo de consentimento para poder utilizar esse dado para fins de cuidado e saúde desse paciente. Jamais a gente vai ter uma utilização indevida desse dado, né? E sempre com um dado que a gente tenha proteção, a anonimização desse dado, quando for fazer um estudo de forma global, epidemiológica, a gente trabalha também uma visão massificada desses dados, mas sem identificação de pessoa, né? Então, todos os estudos que a gente tem feito, estudos de evidências do mundo real, né, com tecnologias, a gente jamais faz a identificação de uma pessoa ou de um paciente. A gente tem um interesse para verificar se aquela tecnologia é a melhor tecnologia aplicável. Então, são vários esforços que a gente vem desenvolvendo, a tecnologia vem apoiando em diversos sentidos para trazer essas jornadas de pacientes, né? A gente vem construindo isso, a gente vem aplicando, inclusive, essa visão do modelo baseado em valor, né? Trazendo também algum levantamento de dados de desfechos, né? Para poder trazer um melhor resultado em saúde. Adorei conhecer um pouquinho mais do trabalho de vocês em relação a isso. Marcelo, tem algo que você quer acrescentar, que você gostaria de deixar de mensagem para quem está assistindo? Olha, agradecer e espero ter atendido aí a necessidade de contar um pouquinho dessa visão das possibilidades de uso da tecnologia da informação, mas sempre não deixando de esquecer o lado que a gente também é paciente e que a gente também precisa dos melhores cuidados, né? Uma melhor atenção à saúde, com qualidade, com eficiência, e tornando esse modelo um modelo sustentável, né? Porque senão vai ficar muito caro uma assistência à saúde e a gente não vai ter acesso a uma saúde particular, né? Então isso é importante para nós também, que seja um ambiente sustentável, um sistema sustentável. Então nós, consumidores, também vemos esse lado, né? Tornar esse sistema um sistema sustentável, né? Cada vez mais acessível, né? Mais acessível e sustentável, correto. Muito legal. Muito obrigada, Marcelo. Foi um prazer conversar com você. Gente. Parabéns aí pela iniciativa. E para você que gostou desse episódio e quer se aprofundar em algum dos temas, a gente tem também 3 episódios que você pode gostar. Valor em Saúde,
que a gente fez também falando sobre essa mudança nos modelos de remuneração médica, a internet das coisas médicas, então, quando a gente fala de aparelhos vestíveis, de smartwatches, de aparelhos que vão conectar dados relevantes, e medicina da família, quando a gente fala de mudanças na atenção primária. Então, muito obrigada, Marcelo. Foi um prazer ter você aqui com a gente. E muito obrigada a você também que nos assistiu. Até a próxima. Até a próxima.